Fala pessoal, eu sou o professor de processo penal do QB, Gabriel Borges. Fala pessoal, meu nome é Ana Flávia Leite e eu sou professora de Direito Penal do QB. Hoje nós estamos aqui com uma temática com uma proposta um pouquinho diferente, que é ajudar vocês fazendo uma retrospectiva do direito penal e do processo penal do ano de 2022, abordando todas as alterações legislativas que nós tivemos na lei de drogas, no Código de Processo Penal, no próprio Código Penal. Então, apontando para vocês a alteração legislativa e fazendo alguns comentários para mostrar como é que daqui a pouco isso aqui pode cair em algum concurso público. Então vamos lá? Vamos à nossa retrospectiva das ciências penais? Então vamos! Nossa próxima análise vai ser em cima do Estatuto da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito embora não caia diretamente nos concursos policiais, as alterações que nós tivemos no ano de 2022 têm relação direta com o processo penal e também até mesmo com outras leis, como a lei do crime organizado. Então, por isso que nós temos que fazer essa análise para entender como é que isso aqui pode ser cobrado lá nos concursos policiais. Então, o artigo 7º do Estatuto da OAB, que vai falar dos direitos do advogado, ele sofreu algumas alterações. Por exemplo, nós tivemos o acréscimo do parágrafo 6A, que diz que a medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. O parágrafo 6b, em sequência, diz que é vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo anterior desse artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Então percebam que aqui nós temos uma relação direta com a Lei 12.850, é a Lei do Crime Organizado. O parágrafo 6c diz que o representante da OAB, referido no parágrafo 6º desse artigo, tem o direito de ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Seguindo, o parágrafo 6d. No caso de inviolabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB. No parágrafo 6e, na hipótese de inobservância do parágrafo 6d desse artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará relatório do fato ocorrido com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e encaminhará para a OAB para a elaboração de notícia-crime. O parágrafo 6f diz que é garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes ao advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos, para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 6g. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB e a data, horário e local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6c. Parágrafo 6h. Em caso de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado. Parágrafo 6i. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disto importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3º do caput do artigo 35 dessa lei, sem
prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Código Penal, que vai falar da violação de sigilo funcional. O artigo 7b, já finalizando as alterações do Estatuto da OAB, fala que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 dessa lei, e ele aumentou a pena no parágrafo, ele aumentou a pena com a alteração legislativa, que antes era de detenção de 3 meses a 1 ano e agora não é mais infração de menor potencial ofensivo, passou a ser uma pena de 2 a 4 anos e multa. Muitas alterações, né, Ana, com reflexo no processo penal, no direito penal e na legislação penal especial. O Estatuto da OAB é uma lei, e é uma lei que também constantemente sofre alterações legislativas. Essas aqui importam para quem estuda para as carreiras policiais. Nós percebemos aqui, por exemplo, em relação ao processo penal, a questão de busca domiciliar em escritório de advocacia, tem que ter todo um acompanhamento pelo um membro da OAB daquela respectiva seccional, vai acompanhar e fiscalizar as buscas para que não seja excedido aquilo que está previsto na ordem judicial, então vai ser apreendido o estrito relacionado à investigação, não podem ser apreendidos documentos, mídias, qualquer objeto de outros clientes. Essa busca, se houver qualquer tipo de abuso, vai ser informado para a OAB, esse profissional que vai acompanhar, ele vai listar o que foi apreendido e tem uma preocupação, inclusive, com a cadeia de custódia, porque esses objetos que vão ser apreendidos têm que ser listados e depois, a posterior análise, inclusive, há a previsão de que seja feito o acompanhamento pelo investigado e pelo profissional da OAB. Então são muitas mudanças aqui atinentes à busca e apreensão, à cadeia de custódia e até mesmo a colaboração premiada lá da Lei 12.850, em que o advogado ele não vai poder fazer em relação àquele cliente, né? Além da alteração do tipo penal, né, Ana, que teve um aumento, né, da sua pena. No caso, né, em relação à parte, né, penal, teve essa alteração, é uma lei que, né, agrava a pena, então é uma lei que piora a situação do acusado, então ela não irá retroagir, ela deixa esse crime de violação das prerrogativas, né, dos membros, né, dos advogados. Ele antes era um crime, né, uma infração de menor potencial ofensivo, agora é uma infração, né, de médio potencial ofensivo, tá? Cabe prisão em flagrante, mas cabe também, né, o arbitramento da fiança por parte da autoridade policial, tá? Essa pena, né, de 2 a 4 anos, ela não irá retroagir para alcançar os fatos praticados antes da vigência. Bom, em relação ao Estatuto da Ordem dos Advogados, em relação à parte penal, é uma alteração bem pontual, em que pese alterações da parte processual sejam bastante, né, substanciais. Então prestem bastante atenção, releiam depois com calma, grifem, tá? Não levem, tá, essa observação para o código de vocês, né, para o Código de Processo Penal de vocês, porque pode sim ter algum desdobramento ainda que ela não caia diretamente no concurso. Mas concursos, tá, de carreiras jurídicas, tá, especialmente os concursos para delegados, às vezes, tá, o Estatuto da OAB vem sim discriminado no edital. Então, prestem atenção, né, olhem direitinho aí que a alteração é bastante significativa. Nossa próxima análise vai ser em cima da lei que define o Sistema Único de Segurança Pública. É bem importante para quem estuda para PRF, né? Então vamos ver o que foi alterado. Foi uma alteração pequena, mas é importante que vocês tenham a noção. O artigo 17 fala que o regulamento disciplinará os critérios de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, respeitando-se a atribuição constitucional dos órgãos que integram o SUSP e os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados. O parágrafo único ele foi alterado e afirma que entre os critérios de aplicação dos recursos do Fundo Nacional serão incluídos metas e resultados relativos à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. E o artigo 8º também teve uma pequena alteração, né, que são meios e instrumentos para a implementação do Plano Nacional. Lá no inciso 6,
que o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança implementadas em conjunto com os órgãos e instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal responsáveis pela rede de prevenção e de atendimento das mulheres em situação de violência. Então, Ana, essa lei, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, teve uma preocupação em direcionar recursos e prevenção à violência contra a mulher. Sim, essa é a alteração, de incluir esses critérios para aplicação dos recursos do Fundo Nacional para casos, para combate à prevenção de violência doméstica, violência contra a mulher, na verdade. O que deixa escrito ali na lei do SUSP é a violência contra a mulher, Então, além da aplicação desses recursos, a instituição de novos meios e instrumentos para a implementação desse Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência. Agora nós vamos fazer análise das alterações do nosso Código Penal, Ana? Foram 4 pequenas alterações, mas que é interessante, pode ser que isso aqui venha a ser cobrado em concurso. Bom, essas alterações elas foram decorrentes das outras leis que a gente já analisou ao longo da nossa retrospectiva. Então a gente vai compilar aqui todas as alterações promovidas no Código Penal para facilitar o estudo de vocês. Então, primeiro, relacionado à prescrição da punibilidade dos delitos praticados. A alteração que teve, Agora, crimes envolvendo violência contra a dignidade sexual, crimes contra a dignidade sexual ou crimes contra crianças e adolescentes, a prescrição somente vai se iniciar quando essa vítima completar 18 anos. Tem uma exceção? Tem. Salvo se já houver sido proposta a ação penal. Então é a exceção. Essa alteração, ela já vinha em relação aos crimes sexuais e aos crimes envolvendo crimes sexuais de criança e adolescente. Agora, o que nós temos que prestar atenção? Essa prescrição alcança tanto os crimes envolvendo a dignidade sexual, quanto os crimes envolvendo crianças e adolescentes. Então, amplia o rol de hipóteses em que a prescrição ela somente vai se iniciar quando essa vítima completar 18 anos. Então, essa é a primeira alteração. Segunda alteração, nova qualificadora para os homicídios. Homicídios praticados contra menor de 14 anos, É uma qualificadora objetiva, então basta que a vítima seja menor de 14 anos. É também crime hediondo, por quê? Porque também teve alteração lá na lei de crimes hediondos. Então, menor de 14 anos é crime, homicídio qualificado, por sua vez, crime hediondo, Temos 2 causas de aumento de pena. Vai aumentar de 1/3 se essa vítima for deficiente ou tiver uma doença que aumente a sua vulnerabilidade. Vai aumentar de 2/3 se o sujeito ativo for pai, tutor, ou seja, ele dá uma série de casos e termina com uma cláusula genérica, que é aquele sujeito ativo que exerce autoridade sobre a vítima, Bom, terceira alteração do Código Penal é uma causa de aumento de pena relativa ao feminicídio. Vai aumentar de 1/3 à metade se a vítima, se o sujeito passivo for maior de 60 anos, se ele for portador de deficiência, se ele tiver uma doença degenerativa que aumente a sua vulnerabilidade. Última alteração promovida lá no Código Penal é aquela relativa aos crimes contra a honra praticados, contra menores, crianças e adolescentes, menores de 18 anos. É uma nova causa de aumento de pena que vai atingir, o sujeito, aquele autor que praticar um crime contra a honra contra crianças e adolescentes. Bom, essas são as alterações, são alterações pontuais, bastante relacionados à criança e adolescente, que foram aquelas promovidas pela lei Borel, e também com relação às
aos crimes envolvendo a dignidade sexual ali na prescrição. Mas todas foram promovidas nesse contexto. Então, pensem, tá? Quando forem olhar, é menor de 18 anos, tá? A majorante é relativa a criança e adolescente. A qualificadora nova do homicídio é o homicídio contra menor de 14 anos. Então, elas foram promovidas, né? Foram promovidas por essas leis, né, as grandes leis que promoveram diversas alterações no nosso ordenamento jurídico, né, processual e penal, tá? Bom, então era isso, né? Em relação ao Código Penal, eram essas as alterações. Bastante importante, muitas leis, foquem no estudo. Ano que vem, em 2023, vai ser um ano importante na aprovação de vocês. Bom, então é isso, pessoal. Quanto à retrospectiva, né, do ano de 2022, nós ficamos por aqui.